Agora sim, conseguimos voltar aqui. Vamos ver. Pessoal, peço desculpa aí porque bem na hora que a gente começou aqui deu uma queda na nossa internet. E aí nos atrapalhou um pouquinho. A gente estava tentando instalar aqui para começar a nossa prosa e deu uma queda na internet aqui, coisas que a gente não tem como controlar, né? Então eu quero deixar o pessoal entrar um pouco aí. Dar uma boa noite para todos, para todas que estão chegando aqui na nossa prosa. Pedir a vocês que, quem for nos acompanhar aqui, que se puder compartilhar aí nos seus perfis. A gente vai passar algumas informações aqui, como é que está o plano de vacinação no Rio Grande do Sul, perspectivas, o que nós estamos fazendo. Se vocês puderem compartilhar nas suas páginas ou nos seus perfis, já nos ajuda para mais pessoas terem informações. Aqui não é informação da televisão, é informação, talvez aqui não passa nos noticiários aí. Eu vou compartilhar aqui no meu perfil, se eu me acho aqui, vamos ver. Olha aí, ó. Estamos com 25 pessoas. Eu vou compartilhar aqui para que também a gente possa atingir mais pessoas, né? Ó, uma pessoa já compartilhou. Isso aqui. Não sei se o pessoal... Ah, tá aqui. Vendo que já temos alguns comentários aqui. Milton. Isso aí, Milton. Baita reunião hoje com a Oceana para tratar da questão da pesca, né? A defesa que nós vamos fazer da lei estadual da pesca do estado do Rio Grande do Sul, que proíbe a pesca de arrasto e que prejudica tantos os nossos pescadores artesanais, os nossos Selomira aí, grande amigo Selomira, abraço forte, Selomira. Estamos atentos aqui. Né, essa pesca que é muito predatória. Nós estamos numa luta em fazer essa defesa, agora estamos marcando com o Supremo Tribunal Federal também para fazer toda uma mobilização nacional. Então, pessoal, nós estamos com 40 pessoas aqui, vamos começar a nossa prosa, saudando aqui a Selma, o Ítalo Pacheco, Viltinho Bernardes, Dona Juraci, Selomir, Devantier Blanc, a Marlise, Glauber, que está nos acompanhando, um abraço, Glauber. Mandaram mensagem a Joyce, o Gerson Bartz, grande Gerson. E nós vamos começar. Eu pedi a vocês que, se puderem compartilhar nos seus perfis, só apertar ali no compartilhamento, é importante para a gente poder atingir mais pessoas com as informações que a gente vai estar passando hoje aqui dentro dessa nossa programação, né, de conversa sobre, especialmente sobre a situação da vacinação no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos poucos dias uma transmissão aqui onde passamos, né, um conjunto de informações e a luta pela vacinação aqui no estado do Rio Grande do Sul. Boa noite, Rubem, um abraço. Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos já desde o final do ano passado construindo e tentando, de uma forma positiva, agir no sentido de viabilizar e apressar o processo de vacinação aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, hoje nós tivemos uma reunião com o governador do estado, com a nossa bancada, onde a gente tratou especificamente sobre esse assunto. Eu quero passar um pouco para vocês do sentimento que a gente colheu, do que nós discutimos com o governador e também do que colocamos ao governador sobre a questão das vacinas, do processo de vacinação da população gaúcha e aquilo que a gente quer e espera do governo do estado, né, frente à situação que está vivida. Mandar um abraço aí para a Beth do Cristal, que está nos acompanhando, Anderson Escoto, boa noite. Pessoal, assim, ó, primeiro eu acho que começaríamos aqui uma rápida passagem sobre os dados, né, do Covid. Os dados são bem alarmantes, né? Nós temos hoje no mundo
95 milhões de casos, já passamos agora de 2 milhões de pessoas. Isso demonstra que a Covid-19 ela superar a gripe asiática, né, que foi lá nos anos 57, 58, que levou mais de 2 milhões de pessoas. Agora nós já passamos os 2 milhões de óbitos. O Brasil, os Estados Unidos e o Brasil lideram o número de mortes, só interessante, né? A Índia com 1,3 bilhões de habitantes, o Brasil com 209 milhões, nós temos mais mortos do que a Índia, que é um país que enfrenta dificuldade. Eu tive na Índia, conheço a realidade lá, né? Fiquei uma semana na Índia, uma dificuldade muito grande. Então isso demonstra um pouco essa gestão, né, da pandemia no Brasil, a forma equivocada, perturbada e ineficiente da gestão da Covid no Brasil. Aqui no Brasil nós temos 8 milhões de casos, mais de 8 milhões de casos, passamos nas 210 mil mortes, e no Rio Grande do Sul nós temos 508 mil casos, com 9.967 mortes, quase chegando aos 10 mil. Interessante esse dado aqui, né? Nós temos 77% hoje dos leitos de UTI todos ocupados. Então essa é e a pandemia está numa situação crescente no mundo todo, no Rio Grande do Sul e também aqui no Brasil. Bom, acho que uma das questões centrais, o porquê dessa prosa aqui, aproveitar o dia de hoje que tivemos com o governador para falar um pouco sobre o que o governo do estado está fazendo, o que está pensando em fazer. Boa noite para a Grazi, boa noite para o Gilson Caldas também, e a Zilma Nunes, que estão nos acompanhando. A Ivete Vieira também está conosco aqui, a Zana Liuge, Gilo Strider, Liane Brackman, Rogério Almeida, grande Rogério, o Anderson Gomes Couto também está nos acompanhando aqui. Obrigado, pessoal. Vou pedir mais uma vez para vocês compartilharem nos seus perfis, porque a gente vai passar alguns dados que eu acho que pode ser útil, né, para a gente ter uma noção, para o pessoal ter uma noção do que está acontecendo, quais as perspectivas também do que a gente está fazendo, né? Às vezes eu pergunto, bom, o que os deputados estão fazendo, o que a Assembleia está discutindo, né? O que estão apresentando para o governador, estão cobrando que o Estado tenha mais iniciativa. Então, acho que isso aqui é importante para a gente poder prestar contas e também passar algumas informações. Acho que, primeiro, essa decisão, né, que nós tomamos já no ano passado de priorizar a luta pela vacina. Essa é uma questão central e que nós temos muita convicção. Inclusive, botei aqui no texto da nossa prosa aqui, da nossa live, como a gente queira chamar, coloquei esse texto de que o investimento na vacina, ele é o melhor investimento na saúde, ele é o melhor investimento na economia, portanto, ele é o melhor investimento na vida, né? Nós sabemos que o mais difícil num processo como esse é, de fato, viabilizar em curto prazo uma vacina que possa ajudar, né, a imunizar a população. Essa é uma questão central e muito importante. A ciência conseguiu, num tempo relativamente curto, produzir, né, esta vacina. Hoje nós temos várias frentes, vários laboratórios de vários países, né? Reino Unido, Estados Unidos, Rússia, China e outros, né, trabalhando muito forte nessa questão da produção de vacinas. Então nós temos aí a ciência se superando de uma maneira rápida e produzindo, né, já essa alternativa tão importante que é a vacina para o povo se imunizar. Então, vencida esta etapa, nós não vamos poder fazer nenhuma conta sem fazer a conta principal, que é a conta dos benefícios que a vacina pode trazer para a nossa população. Todos nós estamos muito cansados desse processo. Nós tivemos que mudar os nossos hábitos, a gente fica sem ver as pessoas, uma dificuldade gigante, sem muitas vezes abraçar pai, mãe, pessoas de mais idade, nossos parentes, amigos. Quanto tempo a gente não vai numa festa, não vai num baile, quem é que não gosta? A gente não vai num culto, a gente não vai numa missa, a gente não vai
num estádio de futebol, ver um futebol, que quem gosta, né? Ou em outras atividades de família. Por quê? Porque realmente não tem como a gente fazer, porque nós precisamos respeitar. Abraço, Charles Lima. Aqui ele bota o seguinte: grande Zé, infelizmente o governo federal está sendo terrível na condução, né, dessa situação toda, mas agora temos a vacina, esperamos poder reunir nossas cooperativas de forma presencial. Olha só, o Charles está me colocando outra coisa importante: as assembleias das cooperativas, reunião das entidades, nada dá para fazer, né? Andar na rua, olhando as pessoas, abraçando, quer dizer, isso tem um efeito psicológico muito forte. E nós brasileiros somos pessoas que temos essa característica de conversar, de abraçar, né? Nem todo mundo é assim, nem todos os países são assim. Nós aqui temos essa característica, o brasileiro tem esse aspecto do calor humano. A Grazi, que é psicóloga, está aqui me acompanhando, sabe muito bem disso, quanto isso está fazendo falta para nós. Agora, temos a questão do trabalho, do emprego, das empresas. Quantas pessoas do ramo da cultura, quanto tempo a gente não se reúne para ver alguém tocar uma música, né? A cultura, o povo do entretenimento, enfim, quantas pessoas perderam a oportunidade de trabalho. Quer dizer, nós vivemos uma situação muito difícil, além do principal, que é a quantidade de vidas que nós perdemos. O Brasil aí, chegando na casa dos 210 mil mortos. Quem é que não tem conhecidos, parentes, né? Eu tenho vários conhecidos que se foram, amigos. Quem é que não tem? Muitos têm, né? Então, a vacina, de fato, ela é uma iniciativa e uma luta que nós precisamos fazer, todos precisamos fazer. E nós tiramos isso como uma questão central, né? Nós reunimos a nossa bancada e tiramos isso como uma questão central desde o ano passado. É importante a gente se dar conta, né, por que essa luta. Bom, mas vocês são deputados estaduais, a questão da vacina é uma questão federal, ela deveria ser uma questão federal. A gestão da pandemia deveria ser uma questão muito centralizada no governo federal, mas nós sabemos que no Brasil a pandemia teve uma gestão completamente precária, irresponsável, talvez, criminosa, quem sabe poderíamos dizer. Oi, Marcela, tudo bem? Tudo ótimo, sim, estamos aqui. Criminosa, talvez. Por quê? Vocês imaginam que no meio de uma pandemia, quando o ministro Mandetta, que nós tínhamos as nossas ressalvas, e temos com ele, porque ele era muito defensor da saúde privada, tinha esse viés de privatização da saúde, muitas manifestações com relação ao SUS, que estava muito mais de acordo com aqueles que querem ganhar dinheiro com a saúde dos que querem uma saúde, né, que seja para todos, com equidade, com igualdade. Mas na questão da pandemia ele vinha fazendo uma gestão de acordo com a orientação da Organização Mundial da Saúde, mantendo um processo de comunicação com a população, de informação, e se colocando realmente como um profissional conhecedor da área da saúde, como é o caso dele. O que acontece? Esse ministro da Saúde é sacado fora e o presidente Bolsonaro passa a gerir a partir dali numa condição precária, querendo submeter a autoridade da saúde, os seus ministros, à sua vontade. O presidente parece que virou médico, queria receitar medicamento, passou a receitar cloroquina e tantas outras coisas, desafiar a pandemia, dizer que era uma gripezinha, né? Eu me lembro aqui, nesse momento, assim, quando o ex-ministro Osmar Terra esteve aqui em São Lourenço, ele deu um depoimento na Rádio São Lourenço, aqui do meu município, que nós temos muitas pessoas nos acompanhando que não são de São Lourenço, né? Mas ele esteve aqui, eu escutei ele dando uma entrevista na Rádio São Lourenço, e ele dizia que isso aí era uma coisa pequena, que no máximo iam morrer 2.000 pessoas. Veja bem, o ministro que é médico, foi secretário de saúde no Rio Grande do Sul, cometeu um grande engano, subestimou uma pandemia, né? Não sei se com algum interesse ou não, mas infelizmente cometeu assim declarações, eu diria assim, deprimentes para quem é um médico. Eu sou engenheiro agrônomo, mas se na minha área profissional eu fizesse declarações daquele tipo sobre alguma situação e errasse tão feio, eu pelo menos iria pedir desculpa, que eu acho que deveria fazer, né? Teria que se fazer isso, né? Pedir desculpa.
Tem algum Zé que não pode tocar uma gaita. É verdade, não, a Juraci está dizendo aqui, porque ela gosta de dançar nos bailes quando eu toco as minhas músicas. É verdade, Juraci, 2 gaitas tem aqui, ó. 2 gaitas ponto, mas é só para mim, quando eu toco para mim mesmo aqui. Ninguém me aguenta escutar tocar gaita ponto. Então, a pandemia ela foi muito mais, né? Muito mais do que falavam, e essa subestimação aí, né? Feita pelo presidente da República, que negou a pandemia, né? Trocou 3 ministros, né? E na questão da vacina também, uma situação muito absurda. A gente viu uma situação assim que quase inacreditável, né? As vacinas elas começaram a ser utilizadas no século XVIII, né? Todos nós sabemos, a vacinação foi a grande alternativa para nós eliminarmos muitas doenças contagiosas. Quem é que não lembra, né, de doenças que nós tivemos quando crianças e que matavam muitas crianças e que hoje não tem mais, graças ao sistema de vacinação? É quase, eu diria que é uma coisa quase que primária, né, básica, básica, a questão da vacina. A vacina foi que originou e possibilitou, e foi aí a descoberta das vacinas, o combate da varíola, que foi a doença contagiosa que mais pessoas matou no mundo, né? A peste bubônica, né, que matou 1/3 da população da Terra no século XIV, foi a que mais matou, e depois a varíola. E foi o sistema de vacinação descoberta lá em 1790 e alguma coisa, por um médico inglês, né, descobriu essa vacina que fez com que essa doença fosse erradicada. Então, questionar, como o presidente da República tem feito, e algumas autoridades, propagando, né, e divulgando fake news, divulgando informações falsas, assustando as pessoas, fazendo um verdadeiro absurdo, é coisa que não se imaginava, principalmente vindo de autoridades, né? Então, essa gestão e essa demora apresentada agora pelo governo federal, que depois de os governadores pressionarem muito, né, apresentou um plano nacional de vacinação, coisa que não tinha. Hoje tem um plano capenga, plano nacional, que não tem as informações. Nós tivemos semana passada com a secretária da Saúde, Arita Bergman, aqui do Rio Grande do Sul, onde que ela dizia, né, e relatava da pouca informação sobre o plano nacional, a pouca objetividade e a insegurança, inclusive, dos estados com relação ao plano nacional de vacinação. Com relação à compra de seringas, né, a compra de aparelhos para fazer a vacinação, as seringas, as agulhas, o governo federal não conseguiu fazer essa compra. Agora preparou todo um avião para buscar 2 milhões de doses de vacina lá na Índia, e depois do avião sair, chegou à conclusão de que disseram para ele: olha, não tem vacina para o Brasil aqui. Quer dizer, eu diria assim, vocês imaginem, né, qualquer outro governo, né, fazendo uma coisa dessa. Aqui o Marcelo está me colocando o seguinte: o consórcio dos governos do Nordeste articula junto ao STF a compra de 50 milhões de doses do imunizante russo Sputnik V. Temos que nos organizarmos independente do governo federal. Quais iniciativas do Rio Grande do Sul? Uma pergunta. Depois eu vou colocar um pouco aqui, Marcelo, isso, porque eu acho que isso é importante, essa informação, para a nossa população que está aí, que precisa saber o que está sendo feito, né? Aqui a Grazi também está colocando aqui, nós estamos também com o secretário de Saúde, ex-secretário de Saúde do município do Capão do Leão, está presente aqui conosco. Pessoal, vou pedir mais uma vez, se puderem compartilhar aqui a nossa live ali no perfil de vocês, eu agradeço, para que a gente possa ir passando as informações. Bom pessoal, assim, fazendo essa breve análise da questão da vacinação e da gestão precária, né, uma gestão muito temerária, muito irresponsável do governo federal com toda a pandemia, que dá esse resultado do Brasil, que nos coloca numa condição muito difícil, né? Eu diria assim, um país com 209 milhões de habitantes, temos mais mortes que um país com 1.300 que é o caso da Índia, demonstra essa péssima gestão do governo federal em todos os sentidos. Nós tínhamos problemas com material, tivemos problema de oxigênio, que eu nem preciso falar, que todo mundo viveu. Hoje teve uma grande passeata lá
em Manaus, né, uma grande passeata pedindo saída do Bolsonaro, o povo na rua. Me impressionei com o vídeo que eu recebi. Mas nós tivemos uma reunião esta semana com a secretária de Saúde, Arita Bergman, semana passada, melhor dizendo. Não, semana passada não, finalzinho ainda de 2020, porque nós já estamos em 2021 e tivemos uma no finalzinho de 2000 e uma reunião no final de 2019, 2020, agora vamos ter uma nova reunião agora amanhã. Mas eu queria colocar para vocês o Plano Nacional Estadual de Vacinação. Ela começou a apresentar e nos apresentou as prerrogativas do plano. O plano ele tem uma previsão de vacinação de 4.472.000 pessoas. Isso aqui é interessante, esse número. Esse é um assunto que nós tratamos com o governador hoje. Isso dá mais ou menos 1/3 da população do estado do Rio Grande do Sul. E neste plano estadual de vacinação, estão contemplados aí os grupos prioritários, começando pelas pessoas que trabalham na rede de saúde, obviamente, começando na população mais idosa, mais vulnerável, passando pelos pessoas que têm algum tipo de deficiência, e por aí vai, né? E também passando pela previsão do nosso povo, nossos trabalhadores da área da educação. Mas uma coisa interessante da gente colocar é que é o seguinte: nós temos aí que os epidemiologistas eles colocam, isso é um dado consagrado, de que para a gente poder ter uma proteção coletiva, uns chamam de, eu acho um termo também não me agrada muito, o deputado Pepe, que é médico, não gosta também desse termo, eu acho tão esquisito, mas enfim, eles chamam assim que para ter a imunidade de rebanho. Parece que quando a gente fala isso, parece que a gente é boi, né? E não é isso, né? Teria que ter, no mínimo, um percentual de vacinação de 70% da população. Vejam bem, para se ter uma proteção coletiva, teria que se ter uma vacinação de, no mínimo, 70% da população. Então, é importante a gente levar isso para o que está presente no plano estadual de vacinação e para o que está dito por quem entende desse assunto, pelas autoridades desse assunto. Na verdade, com estes 4.472.000 que está no plano estadual de vacinação, nós vamos ter mais ou menos 30% da população com cobertura. Quer dizer, esse plano, e essa é uma pergunta, isso nós colocamos ao governador hoje, ele não vai dar uma cobertura conforme o que indicam, né, as autoridades na área da epidemiologia. Nós teríamos que, tem uma questão importante também para colocar aqui, nós sabemos que as pessoas com menos de 18 anos, as vacinas não foram testadas nesse grupo etário. Então, esse grupo, por enquanto, não será vacinado, né? O total da população, 100% a ser vacinada, para a gente poder trabalhar com 70%, nós teríamos que trabalhar com quase 9 milhões de pessoas no estado do Rio Grande do Sul. E para isso nós teríamos que ter aí tem aqueles casos onde que as pessoas têm alguma comprovada rejeição a esse processo, a esse tipo de vacina, as gestantes, enfim, né? Então, para vacinar, para ter uma cobertura de 100% de vacinação no estado do Rio Grande do Sul, ou melhor, uma proteção coletiva, né? Uma proteção coletiva, nós precisaríamos vacinar 70%. Nós precisaríamos, no Rio Grande do Sul, de 18 milhões de vacinas, né? Por quê? Porque está previsto, né? Nós temos que buscar a vacinação, fazer o reforço, são 2 doses de vacina. Então, isso também foi uma questão colocada hoje para o governador do estado, e nós vamos tratar amanhã disso com a secretária estadual de saúde, já que este plano está sendo aperfeiçoado, está sendo discutido, né, e nós precisamos colocar ele numa condição de que de fato ele venha a atender, né, as necessidades. Bom, hoje aconteceu então esse processo todo do início da vacinação. O próprio governador estava comemorando essa data e todos nós comemoramos, né? Porque, embora estejamos frente
a uma situação, vamos dizer assim, muito aquém da que a gente gostaria, mas a vacina, então, acaba de chegar. Isso é um alento para nós. Mas é importante a gente observar os dados mundiais. Nós temos hoje, já no mundo, mais de 40 milhões, né, de pessoas já foram vacinadas. Né? O Brasil começou a aparecer com 112 pessoas vacinadas, o estado de São Paulo começou a vacinar, né, a vacinar a sua população no final de semana. Bom, o primeiro lote de cerca de 6 milhões de vacinas, ele na verdade, vai imunizar 3 milhões de pessoas. Num universo de 210 milhões, nós precisaremos, no mínimo, 292 milhões de doses para fazer uma cobertura de 70%, para poder ter uma proteção coletiva de toda a população. Isso nos dá mais ou menos a dimensão, né, de que começamos com um número que nós temos muito que avançar. E o governo hoje, desde o que ele está tentando de importar o princípio ativo, do que ele está até agora articulando, não nos dá nenhuma segurança, né, de que fato a gente possa, num curto prazo, solucionar ou encaminhar um processo de vacinação que, se não totalmente em massa, mas que nessa lógica dos 70%, poderíamos dizer que seria uma vacinação em massa. Para o Rio Grande do Sul, então, para o Rio Grande do Sul nós estamos recebendo, né, 311.680 unidades. Né? Então, como é que será distribuído? Não, 341.800. Como é que estarão sendo distribuídas essas doses? 9.510 doses para idosos, 380 doses para pessoas com deficiência, 138 mil doses para os trabalhadores da saúde e 14 mil doses para indígenas e comunidades quilombolas. Então, dá para se ter uma ideia, né, de que o que chega no Rio Grande do Sul é apenas vamos dizer assim, uma gota d'água num balde d'água. Né? É um comecinho que não vai dar 3% da nossa população. E, por exemplo, aqui na nossa região, nós temos, na região sul, em torno de 1 milhão de pessoas, e nós vamos ter aí uma chegada de vacina na ordem de 12 mil. Então, só para a gente ter uma ideia, que é uma quantidade bastante pequena para a realidade que nós temos neste momento. Eu acho que essa é uma reflexão importante que nós temos que fazer, de que, né, e isso nós tratamos com o governador no dia de hoje, o quanto nós precisaremos estar atentos para frente a essa ineficácia, essa gestão irresponsável do governo federal e a necessidade de olhar o nosso estado um pouco sobre aquilo que nós podemos fazer aqui no Rio Grande do Sul. Essa é uma questão bastante importante que teve no centro do nosso debate com o nosso governador hoje. Nós estamos vendo o governo federal numa postura completamente, vamos dizer assim, num contratempo da necessidade, da realidade que nós precisaríamos ter. E, ao mesmo tempo, a gente viu ouvimos algumas declarações do governador, muito no sentido de aguardar o que o governo federal vai fazer. Nós vamos aguardar para ver o que o governo federal vai fazer, né? Se ele, de fato, vai agilizar, se ele não agilizar, nós vamos ver o que fazer. E é isso que nós estamos nos contrapondo, é isso que nós queremos modificar. Nós queremos que o Estado do Rio Grande do Sul, né, tenha uma atitude positiva, enérgica, com responsabilidade, entendendo, logicamente, os limites. Agora, será que o Brasil não tem condições de fazer uma gestão da vacina mais adequada que a Argentina? Pelo menos igual à Argentina? Claro que tem, né? Por outro lado, o custo do processo de vacinação, comparado aos benefícios dessa vacinação, ele é extremamente insignificante perto dos benefícios que tem. Então, a nossa conversa com o governador, ela teve muito esse elemento, assim, do Rio Grande do Sul ter, de fato, uma atitude, né, uma atitude diferente com relação ao governo federal.
Eu vou mais uma vez pedir aqui, né? Eu sei que de repente o pessoal está compartilhando, mas estamos quase 50 pessoas aqui, pedir para vocês, se puderem nos ajudar a compartilhar aqui a nossa prosa, é importante. Um abraço para a Rosi Excursões, que está aqui, a Liana Han, lá da região do litoral norte, mas natural aqui do município do Cristal. O André Nunes, um abraço, André. O Eloy Bueno está conosco, boa noite. André Nunes daqui. Sim, Rede de Lutas, Sofia Cavedon presente, muito bem. Um abraço para a deputada Sofia. Vacinas distribuídas por Pazuello só vão durar 3 dias e Butantan avisa que o governo não liberou mais insumos. Exatamente, essa é uma outra questão. Boa noite, deputado Zé Nunes, a Miriam. Boa noite, Maria das Graças Morales. Charles Lima faz aqui também um comentário. Região de São Lourenço e Pelotas, 12.400 doses da vacina, exatamente. Quer dizer, nós temos aqui um universo de 1 milhão de habitantes, recebemos 12 mil nessa primeira leva. É importante, já vai chegar alguma coisa. Mas o quanto nós precisamos trabalhar para que a gente possa, de fato, chegar num número que realmente vai, de fato, dar um efeito significativo, né? Aqui tem a crítica da Juraci ao presidente. Gabriel Santos, boa noite, deputados. Entendo que os trabalhadores do campo, assalariados e agricultores, o Gabriel, nosso grande Gabriel, presidente da Confederação, né, dos Trabalhadores Assalariados Rurais, precisaram ser contemplados com a vacina. Essa categoria não pararam nunca de produzir alimentos para o Brasil e para o mundo todo. Um abraço, é verdade. Nildo Rutz, presidente da Copar, está aqui. Cleno Westphal, quem não se vacinar vai sofrer alguma penalização pelo governo ou Secretaria da Saúde? Eu espero que o governo mude essa postura de dizer que vacina-se quem quiser. Não tem essa, isso aqui é saúde pública, é coletivo, todos têm que se vacinar. O governo, assim que tiver a vacina, aqueles que forem indicados para vacinação têm que se vacinar. É impressionante, né, a confusão que esse presidente da República faz na cabeça das pessoas, o mal que isso aí faz. Adriana Tur, Flávio Almeida, boa noite, um grande abraço. Marisa Brose, dando uma boa noite aqui para nós. Wilton Kuhn, falando aqui começou o mandato negando avanços consolidados pela humanidade. Questão desse resumo aí. Na Sônia Dias da Rosa também está aqui conosco. Bom, pessoal, pedir para vocês, se puderem, então, compartilhar aí a nossa prosa. E eu vou entrar, então, nessa conversa que nós tivemos com o governador. Qual foi a questão principal? A questão principal é, de fato, né, estamos cobrando do governador. Foi uma conversa importante. O governador, obviamente, como todos nós, estava hoje contente em função de poder chegar a alguma vacina, pelo menos, né? Só que nós precisamos de uma atitude positiva, firme do governo do Estado, frente ao governo federal, frente a esse desmando desqualificado, essa incompetência misturada com má intenção do presidente Bolsonaro. Na verdade, uma mobilização com os governadores para pressionar o governo federal no sentido de objetivar as ações de busca da vacina. Então, isso é uma questão importante. Outra questão que nós tratamos com o governador é a possibilidade do Estado, porque nós tivemos toda uma votação no final do ano e tratamos, e o governo assumiu um compromisso de protagonizar, de ter iniciativa no sentido de buscar, em frente a esta gestão ruim do governo federal, né, buscar recursos para adquirir vacina para vacinar o povo gaúcho. Bom, colocamos isso ao governador, o governador realmente coloca de que tem agido num compasso de espera. Nós estamos querendo mudar essa atitude do governo do Estado do Rio Grande do Sul, não dá para esperar, e colocamos então esse desafio, essa possibilidade do governo adquirir vacinas de outros laboratórios, quer dizer, se colocar na fila para a compra de vacinas. O governador se comprometeu em abrir um diálogo com a vacina que está sendo produzida no Paraná, a Sputnik, que está fabricando essa vacina, para se colocar na fila para aquisição de vacinas, né? Isso é muito importante. E abriu também para a possibilidade, né, de começar a levantar e tomar iniciativa
de fazer contatos com outros laboratórios, outros que estejam produzindo, para colocar o Rio Grande do Sul nesta fila para aquisição de vacinas. Frente a esta situação do governo federal. Pode ser que algumas pessoas, e a gente respeita, né, que ainda tenham respeito e acreditem nesse presidente da República. Agora, a continuar do jeito que está, nós vamos superar a vacinação talvez lá na metade do ano que vem. O Brasil não consegue, nós não podemos ficar nessa situação. Nós não podemos ficar nessa rabeira, né? O mundo inteiro se mobiliza pela vacinação e o Brasil ele está claudicante nesse sentido. O Brasil está mal, né, nessa gestão da busca da vacina. Bom, uma forma é nós... Obrigado, Anderson, que está dizendo que compartilhou conosco aqui. Muito bem a nossa prosa aqui. Então, o governador, nessa prosa que tivemos, né, se colocou no sentido de modificar, de fato, de buscar uma atitude diferente para a gente viabilizar o processo de vacinação. Se o governo federal, os outros governadores estão fazendo isso. Governadores, prefeitos estão fazendo isso. Lá no Nordeste, o povo está se mobilizando. Bom, é uma pena, não deveria ser assim, não deveria ser assim. Mas a vacina, a vida, a economia, a saúde, né, está acima de qualquer coisa. E precisa estar na frente de qualquer investimento nesse momento. O maior investimento, não existe nenhum investimento mais estratégico do que o investimento na vacinação. Então, essa é uma questão que foi colocada. O governo do Estado, o governador se colocou, né, nessa direção, e nós vamos reunir com o governador periodicamente a nossa bancada, porque nós queremos ajudar nesse processo. Nós queremos contribuir. Essa responsabilidade, a gestão desse processo, é óbvio que o executivo tem mais, mas nós, como deputados, temos um papel muito forte no sentido de levar esse anseio, porque com quem a gente fala, com quem a gente conta, as pessoas perguntam. E a vacina? Né? E a vacina? Como é que fica? Como é que vai ficar? Quando que vai chegar? Né? Porque para a gente chegar numa situação de poder ir para um caminho da normalidade, porque hoje nós começamos a vacinar algumas pessoas. Obviamente, no universo de 1 milhão de pessoas, tu vacinar 12 mil pessoas, é óbvio que vai ter que se manter tudo igual. Né? Agora, se nós tivermos 50% da população vacinada, é óbvio que as coisas começam a mudar. Nós vamos ter uma outra situação. Então é isso que nós temos que buscar. É isso que a população quer. Uma outra questão que foi colocado, que nós tratamos aqui, com o governador, é o tema, e aqui no Plano Gaúcho ele está contemplado, que se fala em volta às aulas num sistema híbrido. Como é que vai se voltar às aulas, mesmo que num sistema híbrido, mesmo que com parte dos alunos, como é que vai se voltar às aulas sem proteger os professores? Então essa é uma questão muito séria. Né? Professores que muitas vezes têm idade, que estão no grupo de risco, inclusive, né? Como é que a gente faz? Nós temos que ter uma priorização para esse grupo social. E nós apresentamos uma proposta ao governador, de buscar a vacinação para todos os trabalhadores da assistência social. Esse é um grupo de trabalhadores muito importantes, que são estratégicos no atendimento, principalmente da população, nesse momento de alta vulnerabilidade, quando certamente no Congresso Nacional volta a discussão de alguma ajuda emergencial. O governo não quer retomar a ajuda emergencial, quer dar uma melhorada no Bolsa Família, mas nós sabemos, né? Eu tive aqui no mercadinho do meu vizinho Zé Mário, aqui na vila onde eu moro, no Boqueirão, e eu observei aqui numa conversa com ele que ele já sentiu impacto no bolicho ali, que é o mercadinho que vende gêneros alimentícios, como vocês conhecem. Eu compro, inclusive, nos cadernos aqui, nos mercadinhos da minha vila aqui. O sistema antigo é bom, né? Não sei se todos têm essa felicidade, essa possibilidade. Eu, graças a Deus, tenho. Posso comprar no caderno ali, anotar e tal. Mas ele estava relatando da diminuição, já que teve o que é o consumo de alimentos, gêneros de primeira necessidade, né? Então, esse povo da área social, ele precisa estar amparado. Também houve uma discussão de buscar com que a imprensa, porque hoje os números da Covid aqui no Brasil, eles só estão sendo possível porque a imprensa fez uma verdadeira cruzada no sentido de informar a população
né, do que de fato está acontecendo dos números, porque se fosse pelo governo federal, inclusive nós teríamos aí uma camuflagem e certamente não teríamos os dados hoje corretos e adequados que precisamos ter, porque quando o governo federal começou a negar os dados, a Associação de Veículos da Imprensa mobilizou todo um trabalho no sentido de fazer com que essas informações chegassem para a população. Uma outra questão, então, também propusemos ao governador fazer uma possibilidade de cobrir esse segmento, né? Nós também estamos trabalhando na Assembleia da constituição de uma comissão externa de representantes de entidades de saúde, setores da sociedade, que possam acompanhar o processo de vacinação aqui no Rio Grande do Sul, que possam ter os dados, que possam avaliar, que possam sugerir. Nós apresentamos essa proposta, eu e o deputado Mainardi apresentamos essa proposta, ela irá em votação ainda agora, não nesse mês, no início do mês que vem, no início de fevereiro, que a Assembleia volta a votar, para a gente poder, então, de fato, poder acompanhar isso de uma melhor forma. Também uma outra questão, né, é que, neste momento, né, haja uma campanha do governo do Estado de conscientização sobre a vacinação. Porque o presidente Bolsonaro e muitas pessoas que o admiram, eu respeito, mas quero dizer que quem faz propaganda contra a vacinação está fazendo um crime contra a saúde pública. É impossível, né, que no ano de 2021, né, nos tempos históricos que nós estejamos vivendo, que as pessoas retrocedam à Idade Média, ou por má intenção, ou por falta de conhecimento, eu não sei, mas ninguém está autorizado a trabalhar contra a coletividade, criar uma grande confusão de informação nas pessoas. Então, solicitamos ao governador uma campanha explicando a vacinação e a importância da vacinação. É uma coisa absurda, nos tempos de hoje, ter que se fazer isso. Esta campanha está sendo montada, o governo nos garante que estará produzindo, mas é lamentável que tenhamos que estar, porque inventaram fake news de todo jeito, que a vacina... Bom, o presidente saiu dizendo que poderia virar um jacaré se tomasse a vacina. Tem de tudo. Tem coisas das mais absurdas sendo divulgadas. E, infelizmente, né, os setores do próprio governo propagam fake news no sentido de... Eu não sei qual é o objetivo, né, se querem que as pessoas, de fato, morram mais. Eu não sei qual o objetivo disso, né? Então, essa campanha está sendo colocada para se realizar, para se fazer, né? E também tivemos, então, a informação lamentável, mas lamentável num aspecto, de que com o final de ano nós tivemos aí uma desmobilização do isolamento, muitas famílias se encontraram, eu tenho exemplos na minha, né, de pessoas que não respeitaram adequadamente o isolamento e acabou tendo contaminação, muitas famílias que não acharam que já não era mais tão grave, e o que está a previsão é de que agora, até lá pelo dia 10 de fevereiro, a gente tenha um grande aumento de número de pessoas precisando de UTIs. Nós estamos a quase 80% no estado, em alguns casos já com a situação esgotada, precisando de UTIs. Então, o governo mobilizou e nesta semana, né, ocorre a criação de mais 100 leitos, aí nesse mês, mais 100 leitos de UTI, que é muito importante, que a gente já vinha cobrando já no ano passado, porque tínhamos uma visão de que o Estado não estava preparado com a devida estrutura para um caso de uma recidiva, uma retomada da doença, da pandemia, porque tem essa informação de que quando ela vem, inclusive, mais forte. Então, mais ou menos, esse foi o assunto que nós tratamos com o governador, né? O mais importante de tudo é que eu acho que, né, o governo do Estado, em função dessa pressão, e eu quero pedir aqui a cada uma, que publique, que utilizem as suas redes para reforçar o processo de vacinação, né, reforçar a vacina, os deputados, que a gente possa, de fato, ter uma estratégia do governo do Estado do Rio Grande do Sul, uma estratégia gaúcha,
para fazer o enfrentamento ao Covid com o processo de vacinação. Nós não podemos ficar sujeitos aos desmandos, à irresponsabilidade do governo federal. O povo não merece isso. E nós temos condições, sim, de adquirir vacinas, de ser efetivos, sermos proativos no sentido de buscar uma alternativa de vacinação que encontre esse caminho da proteção coletiva, que é, no mínimo, vacinar 70% da população do estado do Rio Grande do Sul. Só que a gente não quer isso para metade do ano que vem. A gente não quer isso para o final de 2022. Nós precisamos criar... mas alguém vai dizer, não, mas nem vão conseguir fabricar vacinas. Tudo bem, a gente sabe. Agora, se não conseguirem os laboratórios a produzir, é uma questão. Isso é uma questão. Agora, a outra questão é o mundo estar em plena vacinação e o Brasil está nessa condição que nós estamos hoje, uma situação completamente diferente. Uma coisa é, de fato, não ter oferta. Outra coisa é ter e a gente não ir atrás para viabilizar, porque vai querer, vou querer economizar um pouco. Isso aqui não é economia. 1,5 bi nós vacinamos a população do estado do Rio Grande do Sul com todo custo. Nós conseguimos vacinar. Quer dizer, 1,5 bi é muito pouco para o estado do Rio Grande do Sul para os benefícios, assim como é insignificante 20, 30 bilhões para o governo federal para vacinar o povo. Isso, para uma pessoa que olha uma cifra dessa, mas para um país, para um estado, isso é muito pouco pelo benefício que pode causar e que causa a vacinação para toda a população, para o estado e para o país. Eu vou ler aqui alguns comentários de quem está conosco. A Sônia Dias da Rosa, Adriana, o Ederson. Já falamos nele aqui. O Milton botou assim, se vacinar não é só um ato de saúde, é também um ato de amor e solidariedade ao próximo. Quantas pessoas nós evitaremos, né, que sumam desse mundo, né? Quantas? Se nós tivermos a vacinação. Vilmiro Ivone Littke, boa noite. Zé Nunes, a Miriam. Esses percentuais da vacina são assustadoramente poucos. O leite tem que correr atrás da vacina. É um absurdo ele ficar na espera da ação do desgoverno federal. Ótimo, isso mesmo. Não podemos ficar refém. Não podemos ficar refém. O povo gaúcho não pode ficar refém do desmando do governo federal e da péssima gestão, né, da negação da vacina, que o presidente ainda meio nega, continua negando a vacinação, né? Pessoal do Balneário Pinhal, um grande abraço, a Miriam. Aqui a Juraci coloca que deve ser tratado com os demais deputados federais para que todos aqueles que não quiserem fazer a vacina assumir o termo de compromisso. Não querer vacinar, não se vacina. O problema é que quem não quer se vacinar, a pessoa não depende só dela. Ela está sendo irresponsável, mas ela tem... A gente vive nesse mundo, né? A gente não vive só para a gente. Tu não quer te vacinar, mas e o risco? Para ti e para os outros. Então, essa é uma questão que... Por isso que eu acho que não tem como admitir, né, que alguém possa... não vou me vacinar. A não ser que tenha uma situação que aí a medicina, a saúde vai dizer a pessoa tenha alguma restrição, né, aos ingredientes da vacina. Aí tudo bem. Vou correndo no posto me vacinar nos 2 braços. Se nascer um terceiro braço, eu volto lá para vacinar também. Isso aí, muito bem. Neiva Lemos, Juraci. Muita gente está esperando, né, essa vacina com urgência. A gente vê nas pessoas a expectativa do processo de vacinação. Então, pessoal, aqui para fazer um resumo, nós estamos a 49 minutos, 50 minutos, para não ser cansativo. Então, eu quero só dar essa informação, pedir para quem não compartilhou, que possa compartilhar ainda, nos ajude aí a chegar nas pessoas, né, para que as pessoas possam, quem sabe, se tiverem interesse, acompanhar aqui esse nosso vídeo. Mas é isso, né? Nós estamos trabalhando para que o governo do estado tenha proatividade positiva, iniciativa na busca da vacinação do povo gaúcho. Essa é uma luta que nós estaremos fazendo sem parar. Nós tivemos hoje essa reunião com o governador. Amanhã vamos ter uma reunião com toda a equipe, a mesa diretora da Assembleia, com toda a equipe
de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Vamos estar debatendo o tema da vacinação e do Plano Estadual de Saúde. Qualquer sugestão também possam nos estar enviando para que a gente possa estar colocando ao governo do Estado. Né? Nós queremos que esse processo seja um processo apropriado pela população e que a gente, o mais rápido possível, possa, de fato, superar essa pandemia que veio fazendo um estrago muito grande nas nossas vidas. Então, esse é o nosso propósito. Eu deixo aqui a nossa página no Facebook para vocês nos mandarem alguma sugestão e também peço para que todos e todas se coloquem perante os demais deputados, mandem informação na ouvidoria do governo do Estado, né? Que a gente possa fazer uma pressão para mostrar para os prefeitos e prefeitas, é muito importante, né? Muito importante. Nós temos toda uma rede de saúde. Vacinar a população é rápido. Tendo a vacina, nós temos uma rede de postos de saúde. A gente sabe que a grande Porto Alegre, municípios muito grandes, é um pouco mais difícil, mas nós temos que efetivamente fazer um grande mutirão. Nós estivemos conversando, inclusive, nesta semana passada, com o setor de farmácias, né? E esse setor se colocou muito à disposição também para ajudar no processo de vacinação, o que é, sem dúvida nenhuma, coisa importante, porque nós precisamos ampliar ao máximo os pontos de vacinação, mas nós temos toda uma rede básica instalada que precisa ser valorizada, que está aí e que está aí para atender. Eu tenho convicção de que se nós tivéssemos vacina, as 9 milhões de doses para cobrir 70% do povo gaúcho, nós faríamos isso muito rapidamente, porque tem todo o engajamento no sentido de ajudar para que a gente possa fazer esse processo de vacinação. Aqui o Anderson está colocando, fora Bolsonaro, o STF já decidiu que a vacina é obrigatória sim, pelo bem da saúde pública e da coletividade. Exatamente, é isto, né? Não tem essa de não querer, e também o STF decidiu que os prefeitos, os governadores têm autonomia para fazer a gestão e para vacinar a população. Se um prefeito de uma cidade tiver condições e que disser assim, eu vou comprar a vacina, se ele conseguir, ele está autorizado pelo Supremo Tribunal Federal a fazer isto. Eu sei que tem grupos de prefeito, a Grampal, ali na Grande Porto Alegre, está trabalhando, né, trabalhando para, de fato, adquirir as vacinas para começar a fornecer para a população em caráter suplementar, para agilizar o processo. Obrigado, Selma, está mandando aqui o plano. Nós vamos estar discutindo mais elementos do plano amanhã. Nós queremos... Boa noite, Sarita. Estamos só pela vacina para fazer um churrasco. Olha aí, que maravilha. Quantas pessoas, né, estão aguardando isso para poder voltar à vida normal, comer um churrasco com os amigos, visitar as pessoas, ir num aniversário. Isso faz falta para o ser humano, né? A gente precisa disso. Eu acho que nós inventamos essa forma aqui, através das redes, dos instrumentos aqui de a gente conversar, mas não há o que substitua o contato das pessoas, olhar as pessoas, o abraçar, estar junto. Isso não tem o que resolve, né? Isso aqui é um artifício que vai ser usado cada vez mais, até porque tem situações que a gente pode usar. Mas isso aqui não é a regra é o contato. O ser humano ele é um ser feito para estar uns com os outros, né? E partilhar e conviver, e nada supera. Então, pessoal, eu quero aqui dizer que nós vamos encerrando aqui a nossa conversa, né? Espero ter trazido um pouco do que nós estamos fazendo na Assembleia, né? O que a gente está fazendo também como vice-presidente lá da Assembleia Legislativa, como deputado, e o debate que estamos fazendo com o governador. Nós achamos que, neste momento, é o momento de todo mundo se abraçar, dar as mãos e trabalhar num único propósito: viabilizar a vacinação da população e viabilizar esse procedimento que vai ser o procedimento que vai ficar na história aí, né, dessa pandemia, na saída, superação desta pandemia. Possivelmente para outros anos, e nós teremos que, talvez, isso é uma coisa que não se sabe, todo o prazo de proteção da vacina, mas assim como hoje tem a vacina da gripe, talvez vamos ter mais outros momentos para fazer vacinação. O vírus está apresentando mutações genéticas,
modificando o seu código genético, alterando as proteínas, aparece de uma forma diferente, mas isso a ciência vai se encarregar de resolver. Mas nós temos esse ponto de partida agora, que é viabilizar, né, a proteção, a imunidade para todo o povo do Rio Grande do Sul e do Brasil. No caso, eu estou aqui pleiteando, né? O Congresso Nacional volta a atuar daqui uns dias e certamente esse debate vai permear também, né, muito lá no Congresso Nacional os temas relacionados aí à questão da vacina, da pandemia, dessa gestão feita pelo governo federal, o Ministério da Saúde e o presidente Bolsonaro. Então, agradeço muito a parceria de vocês, a paciência de estarem conosco aqui. Muito obrigado aí pela companhia, obrigado aos que compartilharam. Um abraço a Sara Lessa, minha querida. Um abraço bem grande, bem forte. E vamos nos cuidando por enquanto. Enquanto a vacina não chega para todo mundo, vamos nos manter muito atentos, né? Porque isso é muito importante. Fabiano, obrigado aí pela presença também. Aqui, ó. Neiva Lemos, eu tio só pela vacina, para poder visitar a minha família e amigos. É verdade. Nós estamos torcendo muito pela mãe do deputado Jefferson Fernandes. Ela pegou no encontro de família no final de ano e infelizmente está numa situação dramática, muito difícil, lutando lá num hospital, numa UTI, né, fazendo respiração, sistema totalmente artificial, entubada, né? Então, também torcemos pela mãe do Jefferson, que eu conheço, nosso querido deputado amigo, né, que está numa situação difícil. E também dar um abraço em todas as famílias, todas as pessoas que perderam, né, e que tiveram pessoas que se foram aí por conta desta doença tão difícil. Então, pessoal, agradeço aqui a companhia de todos vocês, né? Vou deixando um abraço bem apertado aí, desejando aí uma boa semana para todos nós. E a gente pretende, aqui a Juraci está dizendo, esperando que o Leite tome a mesma posição do governo de São Paulo, né? Pediu que o governo federal não atrapalhasse o que ele está querendo fazer, né? Aí começa esse debate, mas o governo de São Paulo o governador de São Paulo quer ser candidato a presidente da República. Eu não sei, isso candidato todos podem querer, né? E todos, cada cidadão tem o direito de concorrer, se quiser, à presidência da República. Agora, nesse momento, não é isso que é o mais importante. O mais importante é a atitude positiva e proatividade na viabilização da vacina, seja de quem for. Esse é o grande desafio. Isso não é uma questão ideológica, é uma questão de vida, é uma questão de zelar pela saúde e a vida das pessoas, a questão da economia, enfim, para a nossa vida voltar ao normal. Tá bom, pessoal? Então, agradeço aqui a parceria, a companhia de vocês. Estendi um pouco, foi 58 minutos de prosa aqui, e a gente conversando sozinho. Vou tomar uma aguinha aqui. A gente conversando sozinho aqui fica meio cansativo, eu sei que para vocês também aí, mas eu espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco com alguns dados, né, e algumas informações a mais sobre a vacinação, sobre, enfim, o seu Nestor Redman. Muito obrigado aí, seu Nestor, por estar conosco aqui, grande amigo, né? Também o seu Nestor está se cuidando, né, seu Nestor? Não dá para sair de casa, né? Quem mora no interior, né, pessoal, vi aqui o pedido do Gabriel. Nós tivemos aí desde o início da pandemia uma preocupação muito grande com o pessoal que trabalhou nas indústrias, nos frigoríficos. A gente fez uma ação muito forte no sentido de que deveria ter uma ação mais preventiva, né? O governo demorou a enxergar isso, somente aqui no Rio Grande do Sul. A gente levantou isso na Assembleia lá em abril do ano passado. Eu já fiz um documento sobre esse assunto, né? Mas nós que estamos, eu também tomei no interior aqui, né? A gente fica numa situação um pouco melhor, porque a gente está no ar mais livre, vai para o meio do campo, do mato, da lavoura, né? E contato com menos pessoas, menos densidade populacional é uma situação. Agora, nas grandes cidades ou no meio urbano é muito mais difícil. Estou falando isso para o seu Nestor aqui, eu sei que ele está se cuidando, e ele que é também do interior, homem da agricultura, da pecuária. Então, mas igual, nós temos que ficar muito atento, nem por isso a gente pode facilitar e brincar com essa situação, porque ela é muito, muito séria. Tá bom, pessoal? Então,
Então tá, um grande abraço aí para todos e todas, muito obrigado pela parceria, né? E nós vamos aqui encerrando a nossa prosa, agradecendo a presença de vocês conosco aqui, tá bem? Abraço, Cleonice de Ávila, professora, e vamos em frente. Esperamos que a gente possa avançar e que a gente possa ajudar com a nossa responsabilidade, com o nosso papel de deputado, a agilizar a vacinação, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Sul, para o povo, os homens e mulheres, gaúchos e gaúchas do nosso Rio Grande, que possa vir essa vacina e nós vamos continuar cobrando do governo do estado, do governador, de uma maneira muito incisiva, de uma maneira propositiva, respeitosa, mas muito incisiva no sentido de viabilizar, né, um processo objetivo, claro, né, e com iniciativa para superar isso e trazer a vacina o mais rápido possível para o nosso povo. Abraço, boa noite para todos e todas. Muito obrigado.